Bom dia, meus amores. Vamos de mais uma aula. Hoje a nossa aula é português. Veja, português na página 133. Artigos definidos e indefinidos, certo? E os artigos indefinidos, o que são? Os artigos definidos e indefinidos, eles dão sentido ao substantivo. E também eles dão sentido ao substantivo de definido e indefinido, ou seja, eles vão definir, exemplo, o médico viajou ontem. Veja, o médico, o O é o artigo definido e médico é o substantivo. Então, o médico viajou ontem. Ou seja, o artigo definido está dando sentido ao substantivo. Quem viajou? O médico. Então, ele está dando sentido. Certo, meus amores? E também indica o gênero e número dos substantivos. O artigo indica gênero e número dos substantivos. Exemplos, certo? Veja bem. Viajei com o médico. Viajei com o médico, está indicando, está dando sentido, o artigo está dando sentido ao substantivo. Então, está falando que eu viajei com o médico, Então, está dando sentido à pessoa, eu viajei com certa pessoa, certo? Então, esse O é artigo definido, porque ele está definindo com quem você viajou. Você viajou com quem? Com o médico. Com o médico. Então, é artigo definido. E vamos aqui. Viajei com um médico. Um médico. Eu estou dizendo aqui, eu estou dando sentido ao substantivo? Não, não estou dando. Por quê? Porque eu coloquei um médico. Você pode viajar com qualquer médico, não é isso? Você pode viajar com qualquer médico, mas não está especificando que médico, né? Qual pessoa. Então, um médico é substantivo, perdão, meus amores, é um artigo indefinido, certo? Um artigo indefinido, ele não está dando sentido ao substantivo. Quem é o substantivo? O médico, certo? Então, não está dando. É isso que fala o artigo, o definido e o indefinido. O definido, ele dá sentido ao substantivo. Com quem você viajou? Com o médico. Aqui, viajei com um médico. O artigo indefinido, ele não está dando sentido ao substantivo. Um médico viajou com quem? Com um médico. Eu estou especificando qual médico? Não. Então, não estou dando sentido, não é isso? Pode ser qualquer médico que eu viajei, eu não estou especificando. Certo, meus amores? Meus amores, então vamos ver quais são os artigos masculinos e feminino, plural ou singular e plural. Veja bem. Artigos definidos o, a, os e as. São no masculino e feminino, plural, singular e plural. Os artigos indefinidos. Uma, uns e umas, certo? São os artigos definidos e indefinidos. Definidos são o, a, os e as. Indefinidos, uma, uns e umas, que dá sentido ao substantivo. Gênero, masculino e feminino, certo? Vamos aqui, meus amores, para mais um exemplo. Veja bem. O estudante tirou 10 na prova. O artigo é o, não é isso? E o artigo ele é definido ou indefinido? Lembrando que o artigo ele dá sentido ao substantivo. E quem é o substantivo aqui? O estudante, certo?
Então, o artigo está dando sentido ao substantivo. Então, vamos lá. O estudante tirou 10 na prova. Ou seja, ele está especificando que o estudante tirou 10 na prova. O estudante. Então, esse O, ele é um artigo definido ou indefinido. Ele é indefinido por quê? Porque ele está especificando a um ser, a uma pessoa que tirou 10 na prova. Um estudante tirou 10 na prova, não é isso? O estudante tirou 10 na prova. O estudante significa, tá dando sentido? A o estudante. Esse estudante, um ser específico, certo? E aqui tem, um estudante tirou 10 na prova. Esse artigo, ele é definido ou indefinido? Lembrando que os artigos já sentido é substantivo. Substantivo aqui é o estudante. Um estudante tirou 10 na prova. Quem é esse estudante? Ele está especificando quem é. Que artigo é esse? Definido ou indefinido? Ele é indefinido. Por quê? Porque ele não está especificando como aqui no definido. O definido, ele definiu que o estudante, ou seja, foi especificado, aquela pessoa tirou 10. E aqui, um estudante, ele não está especificando, né? Isso então é um artigo indefinido. Um estudante pode ser qualquer estudante na face da Terra que tirou 10, né? Ele não está especificando como aqui, por exemplo. Certo, meus amores? Deu para entender mais ou menos o artigo definido e indefinido? Deu uma estudada na página 133. Respondo da 134 e 135, não é isso? Até a 136, né? E vamos para o palavras com S e SS, certo, meus amores? Um cheiro, espero que tenha entendido os artigos definidos e indefinidos, ok? Meus amores, vamos para a aula palavras com S e SS. Então, vamos lá. A palavra começando com S, o S vai ter o som mais forte, a pronúncia do S é mais forte. Exemplo, sapo. Percebeu que o S tem uma pronúncia forte, o som dele é mais forte. Sapato, não é isso? E quando ele vem no final de palavras, ele tem um som mais forte quando você pronuncia? Tem, porque ele vem no fim das palavras. Costas, tais. Veja que o som dele é mais forte, o som do S sai. Você percebe que é um S ali, não é isso? Que tem um S no final. E entre vogal e consoante, ele tem um som forte. Vamos pronunciar para ver se tem um som forte. Tá. Tem um som forte? Tem um som forte. Não é isso? Porque ele vem entre a vogal e a consoante. Costa. Então, ele tem um som forte. E quando é que ele tem o som de Z? Quando o S tem som de Z? Quando ele vem entre vogais. Vamos ver exemplos. Olha. Tesoura. Veja que o S está entre o E e o O, entre as vogais. Então, ele vai ter o som de Z. Ele está tendo um som de Z, não é isso? Tesoura tem um som de Z. Por quê? Porque ele veio entre as vogais. E casa? Casa. O S tem som de Z? Tem som de Z. Por quê? Porque ele veio entre as vogais. Então, ele terá o som de Z, mas é escrito com S. Não é isso, meus amores? Então, vamos para tesouro. 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 O S está entre vogais. Ele tem o som de quê? Ele vai ter o som de Z. Porque ele está entre vogais. Tesouro.
É escrito com S, mas tem um som de Z, porque está entre vogais. Para o S ter o som forte entre as palavras, ele precisa estar dobrado. Como, professora? SS. Vamos colocar uma palavra agora com SS. Vassoura. Vassoura, veja que vassoura tem dois S's, está entre as vogais e o som dele é de quê? É o som de S, tem um som forte porque ele está dobrado, né? Isso são dois S's. Se tivesse apenas um S, seria o quê? Vasoura. Primeiro que estaria incorreto e teria o som de Z, não é isso? Para que ele tenha um som forte, ele tem que vir com dois S, certo, meus amores? Osso, por exemplo. Osso. Osso tem som de... O som do S, né? Isso não saiu um som forte. Osso, ele tá entre as vogais, né? Isso? Mas para que ele tenha o som forte, o som de S, ele tem que vir dobrado entre as vogais. Osso. Se ele tivesse um S só, ele seria oso, não é isso? Teria o som de Z. Certo, amores? Então, espero que tenham entendido. Palavras com S, 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 os sons para diferenciar. Então, dá uma ótima aula para vocês e fique com Deus.